Estimados irmãos e irmãs da Paróquia Nossa Senhora das Dores, chegamos então ao primeiro domingo do Advento, rumo a uma preparação mais intensa para vivenciarmos o Natal do Senhor, que todos os anos nós celebramos este ano de uma maneira mais cuidadosa, de uma maneira mais talvez especial. Nós temos a oportunidade de celebrarmos e nos prepararmos para viver o Natal de Jesus, na nossa encarnação, na encarnação da nossa vida. A liturgia desse final de semana, o primeiro do Advento, nos dá então uma referência, um sinal de como deve ser vivenciado e celebrado esse tempo do Advento. A temática é da vigilância. Nós não sabemos em que hora, em que tempo virá o Senhor ao nosso encontro. É Ele que vai nos preparando, é Ele quem vai nos acalentando, é Ele quem nos vai direcionando nossas vidas e mostrando qual caminho deve ser seguido. A temática da liturgia desse final de semana, o primeiro do Advento, é da vigilância. Estarmos vigilantes é a temática principal desse tempo do Advento, de preparação. Somos chamados a uma vigilância, a um cuidado. Isso fica bem perceptível nas leituras que nos são oferecidas dentro deste tempo do Advento. Nós ouvimos a primeira leitura da profecia de Isaías, capítulo 63 de Isaías. Estamos aí no século V a.C., onde os israelitas voltavam à pátria e eram chamados então a esse procedimento de vigilância. No centro do texto que nós ouvimos está a temática que aborda por que é necessário a vigilância, por que acontece da necessidade de estarmos vigilantes, sermos vigilantes, para que não tenhamos o coração endurecido. A leitura coloca bem claramente, logo no seu início, no versículo 17 deste capítulo 63 de Isaías, do porquê acontece da necessidade de nós estarmos vigilantes, para que nós não andemos longe dos caminhos. É necessário estarmos vigilantes para que nós não endureçamos os nossos corações, para não termos esse distanciamento de Deus. É a vigilância nesses caminhos a serem frequentados, é a vigilância nos caminhos a serem percorridos por cada um de nós, sempre buscando essa preparação para nos encontrarmos com Jesus em mais um Natal. Nesse sentido, é importante esse reforço da imagem de Deus, também na leitura de Isaías, que vem ao encontro do seu povo. É Deus que rompe os céus, é Deus que desce ao encontro das pessoas nessa terra. É Deus que desce ao encontro do seu povo, é Deus que se encarna em nossas existências, em nossa história, é Deus que rompe os céus, que rasga os céus, que vem ao encontro do seu povo, que quer nos encontrar em mais um Natal, né? Vens ao encontro, diz o capítulo, a continuidade do texto, no capítulo 64, versículo 4. Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria. Praticar a justiça, no caso do Antigo Testamento, é praticar a misericórdia, é ter práticas de misericórdia, é ter práticas de compaixão, isso a partir de uma alegria de coração, de quem se lembra de ti em todos os caminhos. Então, todos os caminhos que nós frequentarmos, todos os modos de nós vivermos, seremos de fato complacentes e prudentes quando nós praticarmos a misericórdia, que será então a prática da justiça. Praticar a justiça é ter uma prática do amor misericordioso, onde nós iremos revelar esta pertença de quem nós seguimos de perto a Jesus. E este texto que nós ouvimos, do texto de Isaías,
revela então esse amor de Deus por cada um de nós. Deus que rompe os céus, Deus que se revela na nossa humanidade. Isaías continua dizendo que o povo não pôde perceber quem era Deus. E nós podemos, de fato, agradecer até nesse sentido a Deus, porque nós podemos agora ter a reta medida de como Deus se revela no nosso meio a partir do referencial da pessoa de Jesus Cristo. É Ele a justa medida, é Ele quem nos ajuda a percebermos como Deus se manifesta. O jeito de Deus se manifestar, de Deus se revelar, acontece plenamente na maneira como nós olhamos, reconhecemos a Deus pela maneira de Jesus viver, de Jesus amar, de Jesus perdoar, de Jesus ter contato com as pessoas. Será essa maneira como nós iremos ver como Deus se manifesta, como Deus se revela. É Jesus o referencial, é Jesus o mediador, é Jesus a justa medida de nós percebermos como que Deus se manifesta no nosso meio. Ou seja, nesse sentido nós podemos entender então o texto do Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Este texto também é chamado de Pequeno Apocalipse de Marcos, porque é uma maneira codificada, literária, de colocar-se de maneira de Deus se manifestar no nosso meio, por meio dessa literatura apocalíptica. São sinais, são códigos próprios que revelam então essa manifestação de Deus. E nesse capítulo 13 de São Marcos, chamado de Pequeno Apocalipse Marcano, por 2 vezes nós percebemos a palavra vigiai, né? Ficai atentos, cuidado, porque não sabeis quando chegará o momento, diz Jesus aos seus discípulos. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade dos seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Então, por 2 vezes a palavra vigiai, vigilância. É necessário estarmos vigilantes. É necessário despertar em nós essa busca pela vigilância, né? De estarmos sempre prontos na oração, vigilantes no cuidado, vigilantes no modo como procedemos, para de fato sermos pessoas que revelam com o nosso procedimento essa pertença a Jesus de Nazaré no nosso meio ainda hoje. É necessário também estarmos vigilantes na oração. Lá no alto do monte, junto com Pedro, Tiago e João, no Monte das Oliveiras, Jesus vai dizer a esses discípulos: vigiai, vigiai, vigiai e orai. Porque é necessário que cada empregado, cada um de nós, esteja cultivando a oração para, de fato, no nosso procedimento, da nossa vida, na nossa história, podermos manifestar em nós essa pertença a Jesus, para que quando Ele chegar, nos encontre acordados, nos encontre vigilantes, nos encontre revelando essa nossa pertença a Ele. Como já disse, na oração e também no nosso procedimento na igreja, na família, em sociedade. É Deus quem vai conduzindo a nossa história, fazendo com que nós, de fato, sejamos pertencentes ao seu amor por meio do seu Santo Espírito. É o Espírito Santo em nós também, na vigilância da oração, na nossa inclinação, que vai nos conduzindo, nos fortalecendo, fazendo ser cada vez mais pertencentes ao grupo do Senhor na nossa história, na nossa vida. O Espírito Santo encontra em nós espaço para que possamos também, no nosso proceder, revelar nossa pertença a Jesus por meio da igreja. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa e que sejamos, de fato, protegidos, conduzidos, né, fortalecidos por essa força do alto que é Deus mesmo na nossa história, nos conduzindo e nos fortalecendo.
Peçamos a graça dessa vigilância, né? A liturgia de hoje vai sempre pedindo, né, essa vigilância. Então, nesse tempo do Advento, que nós estamos iniciando, que vocês logo mais vão iniciar, é necessário que esse tempo do Natal nós fujamos das correrias. Agora nós somos envolvidos pelo tempo do consumo, pelas compras, pelos presentes, que muitas vezes não tem nada a ver com o espírito do Natal, né? Então, Natal não é consumo, Natal não é presente. O tempo do Natal e o tempo do Advento deve fortalecer em nós, nosso coração, nos vincular cada vez mais a esse tempo em que meditamos a encarnação de Deus, né? Nesse mistério da encarnação de Deus na nossa história. Deus que se esvazia, se faz pequeno, que vem ao nosso encontro, se faz criança, se deposita no colo de uma mãe, se deposita no ventre de uma mãe. É esse mesmo Deus que quer nascer no nosso coração, na nossa história, fazer do nosso coração também uma manjedoura. Por isso, então, é necessário e importante este tempo do Advento, né? O tempo do Advento é tempo em que nosso coração também se transforme numa manjedoura, para que Deus possa nascer no nosso coração, transformar a nossa história, né? Não é tempo para consumo, não é tempo para correria, não é tempo para vivenciarmos um Natal que se transforma apenas em idas ao shopping. Porque pode acontecer de um Natal e essa preparação no Advento ficar apenas no presépio na porta da nossa casa. No presépio deve ser meio, não pode ser fim. O presépio é um meio condutor que nos vai levar até é um sinal que nos vai levar até Jesus em mais uma celebração de Natal. Natal é encarnação. Preparação para o Natal por meio do Advento são sinalizadores importantes para que Deus se torne presente cada vez mais na nossa história. Que possamos dar espaço então para que esse nascimento possa acontecer por meio da palavra de Deus. Que a palavra de Deus encontre espaço em nossos corações, em nossas vidas, para de fato sermos transfigurados, transformados naquele que nós estamos celebrando. E que essa celebração do Natal possa também nos transfigurar em pequenos reveladores do amor de Deus na nossa história. Que a palavra de Deus nos fortaleça, nos encontre vigilantes e também sempre atentos a esse nosso proceder em nossa história, né? Agradeço a companhia de vocês nestes 5 encontros, agradeço o carinho do Padre Manuel Freitas, que me fez este convite para com vocês meditar estes textos e quem sabe um dia nós nos encontramos pessoalmente aí na paróquia Nossa Senhora das Dores. Obrigado pela confiança do Padre Manuel e a todos vocês um bom tempo de advento, de preparação rumo ao Natal do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça, nos abençoe e nos dê vigor e coragem para sermos suas fiéis testemunhas. Um grande abraço a todos vocês.